ele torna-se pedagógico. Quando você sabe expor o seu conteúdo, ele torna-se didático. Então você precisa ser pedagógico e didático. As duas coisas são importantes para alcançar o seu objetivo. Se você é professor de escola dominical, você pode fazer a lição pelos tópicos, seguir os tópicos. Você pode fazer a lição pelo texto básico. Você pode fazer a lição pelo texto áureo, ou você pode transformar em perguntas os objetivos. No final da aula, o aluno será apto a conhecer, aplicar, saber, transforma em perguntas, responde às perguntas e você alcança o objetivo da aula. Então, existem várias formas de preparar uma lição. Vamos lá, entonação já falamos, storytelling é contar uma história. Como eu disse, existem pregadores hoje que não pregam e estão contando histórias. Ele vai narrar novamente o texto, coloca a conjectura dentro do texto como se fosse verdade, ao invés de falar, conjecturo eu pelo silêncio do texto, eu penso que poderia ser assim. Então, existe muito hoje o storytelling no púlpito. É válido desde que você seja sincero aonde é a conjectura. Conjectura é uma construção de pensamento a partir de um silêncio que o texto deixa. O texto deixa silêncios, pontes, você utiliza e aí você vai criar a conjectura. Então, só se saber usar o storytelling. Então, como é que eu uso o storytelling, pastor? Não é difícil. Você vai precisar, então, saber narrar, fazer narrativa. Segundo, você precisa ambientar as pessoas naquele ambiente do texto. Então você tem que transportar as pessoas para o ambiente. Jó, nós falamos de Jó, transporte Jó, ou a pessoa para o ambiente de Jó. Você precisa ambientar as pessoas, você vai criar um cenário do que o texto descreve em relação à miséria, à pobreza e como Jó estaria. Depois, você vai começar a colocar características de Jó, que você começa a perceber e dizer, olha, eu percebo isto em Jó, eu percebo isto em Jó. Eu trabalhei aqui a estrutura de Jó com vocês, lembra? Sim ou não? Então, do 38 ao 42, Deus faz 100 perguntas e não responde nenhuma. Isso que é interessante. Só pergunta e não responde. O que você aprende com isso? Quem disse que Deus tem que dar satisfação para você? Quem disse? Você é livre? Sim. Mas você não deu sua liberdade a Deus quando chama Deus de Senhor? Então manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então Deus às vezes não é obrigado a dar satisfação. Deus não deu satisfação para Jó. Mudou o cativeiro de Jó. Então tem crente achando, eu exijo. Não exige nada não, que é Deus. Para com esse negócio. Não está exigindo nada. Os crentes agora mudou, está exigindo, eu exijo. Outra coisa, não sou insensível não, você vai parecer que eu sou uma pessoa insensível, tão ruim, má, nossa pastor, ele é tão frio. A sua lágrima não move Deus, a sua fé move Deus. Enquanto Jó está chorando, quando Deus intervém falar e diz, te conhecia de ouvido, agora meus olhos te veem, tem uma nova experiência. Quando a fé começa a entrar em Jó, e Deus vai, ora por eles, esses 3 caboclos ruins aí, 4, com ele, ora para esses 4 aí, que eu vou aceitar a oração deles, não. Aí Jó começa a receber presentes, e aí Deus muda. Só acontece em Jó o que vai acontecer depois com as filhas de Zelofade, as mulheres receberem herança. Deus mudou a lei, porque a lei não pode prejudicar, toda a lei de Deus tem que beneficiar. Então Deus muda a lei por causa das filhas de Zelofade. As filhas de Jó recebem herança. Algo que só vai acontecer depois, porque Jó seria contemporâneo ao patriarcado. Na Bíblia cronológica, se não me foge a mente, Jó entra entre capítulo 11 e 12 de Gênesis. Então é capítulo Gênesis 1 a 11, Jó de 1 a 42, depois Gênesis 12 ao 50. Interessante? Então está bem anterior a Abraão. Por isso que ele se contabiliza por camelos, etc, etc. E foi feito um estudo para ter o que Jó tinha, ele tinha que ter uma terra pequena, uma fazendinha, assim, tipo o tamanho do estado de Goiás, sabe? Para caber o que ele tinha, que era muita coisa. E a pergunta de Jó não é porque o homem sofre.
Porque se começa com adoração e culto, adora Jó, Deus, debalde, tira tudo se ele não vai blasfemar. A pergunta de Jó é: por que adoramos a Deus? Se por barganha ou porque amamos a Deus? É a pergunta de Jó. Porque os deuses do Antigo Oriente eram personificações da força da natureza. Baal, Deus da chuva, Elias diz: não chove. O Deus de Israel era pessoal, presente e participativo. Ele intervia com o seu povo, era diferente dos outros deuses. Era grande, desculpa a expressão, a grande sacada do Antigo Testamento. E olha que os caras não entenderam a respeito de Deus, vivendo com Deus. Como é que pode um negócio desse? Foi preciso Deus levá-los para o cativeiro, para não ter templo, porque o conceito de Deus é territorialista. Lembra de Naamã? Me dá 2 cargas de terra para adorar o Deus da terra, para levar para a Síria, porque quando o rei lá tiver que entrar na casa, perdoa o teu servo, porque tem um conceito de Deus local. Aí Deus leva para o cativeiro porque não tem templo, não tem território, para entender que Deus é Senhor dos céus e da terra. É preciso às vezes passarmos por alguma coisa para aprendermos mais de Deus, como Jó. Agora meus olhos te veem. Olha, eu estou usando storytelling, você não está percebendo, eu estou narrando e aplicando o personagem para você perceber como é que se faz. Então você tem que transmitir, fazer pausas. Faça pausas, faça suspense. E tu para. Aí você vem a sequência. E aí se encontrar para o confronto. Davi não chama Golias de gigante, simplesmente Davi discerne a pessoa incircunciso. Davi era um homem que tinha pouca Bíblia, alguns salmos, Pentateuco, Josué, Juízes, Samuel I, nem o segundo, porque está vivendo o segundo, mas discerniu pessoas, discerniu propósito. Segundo Samuel 5,13, entendeu? Pois Davi, que Deus o colocaram no trono por causa de Israel. Não é você, é a igreja. Não é você, não é um, é o todo. Discerniu oportunidade. Quem sou eu para dar alguma coisa a Deus da tua mão? Damos. 1 Crônicas 29. Eu devolvo o que Deus me deu, não é meu. Eu sou apenas um administrador das coisas de Deus. Aí você começa a trazer a pessoa, faz a pausa. E no momento da batalha, aí você faz aquela pausa. O cara grita: me dá um homem. Faz a pausa. Me dá um homem. Jesus de Nazaré, deixa eu libertar minha mente. Me dá um homem, quero um homem. Sei, cara esquisito, né? O cara só vivia para a guerra. Deixa pra lá. Cada um doido com essa loucura. E ainda chama Davi de: veio com um pau, sou cachorro. Um ameaçou o outro: eu vou cortar a cabeça, eu vou fazer aquilo outro, aquela carnificina da merda. Você sabe que o atual fundista, campeão olímpico e funda, a velocidade do projétil dele chega a um tiro de fuzil? Imagina Davi com aquela pedra. Você sabe o que é glabela? Glabela. Glabela é o espaço entre as duas sobrancelhas que as mulheres tiram. Tem um monocelha, aquela coisa só, a glabela é isso aqui. A pedra pega onde? O cara fica tontinho, mano. Cai, Davi vai lá e termina o serviço. Eu estou narrando o confronto de 1 Samuel 17. Só estou te dando dados e informações. Imagina aquela pedra, a velocidade que chegou. Lembra que Golias está com a armadura? Ele não está com o escudo e nem com a espada, está com a lança. Implica que o escudo está com pajem. Lança, como é que você atira a lança? Você atira a lança assim? Como é que você faz? Vai abrir a guarda, mano. Aí, capacete, espaço certinho. Jeová pega aquela pedra, igual a Acabe, viu Acabe? Josafá, tu é o cara. Josafá, se eu morar nos Estados Unidos, eu falaria: you are the guy, você é o cara. Você vai de rei e eu vou normal, porque eu não sou digno. Mete um alvo nas costas dele, para ver que o povo persegue Josafá. Não, o rei de Israel, não é de Judá, vamos deixá-lo. Lê a narrativa lá de Josafá e Acabe. Aí vem um arqueiro. Aí Jeová pega a flecha, parece ter ligado. Calma aí, cadê Acabe no meio aqui? Na juntura e mata Acabe. Não tem jeito, mano. O arqueiro, irmão, jogou a flecha.
Deus, rapaz, vou usar as coisas loucas. Pega essa flecha que tá doida aqui, teleguiada aqui. Acabe. Mata Acabe. Josafá vestido de rei, quase morre. Acabe, eu não sou digno. Seu servo não é digno de estar. Vai de rei, eu vou normal. Eu sou tão simples. Morre, Josafá, que eu não vou ficar com 2 reinos para mim. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com a falsa humildade. Faça pausas. Conecte a narrativa. Fale de pessoas. Pessoas gostam de pessoas. Ou caso de família, melhor. Isso é um programa. Não é isso que eu quis dizer. Não é fofoca. Pessoas gostam de histórias de pessoas. Quem não gosta de uma história? Sim ou não? Vou contar uma história rapidamente para a gente fechar. Para indo para o final, para os exercícios e a cobaia, quer dizer, o voluntário. Você conhece Ford? Não o Henry Ford. Barney Lancelot Ford. Você conhece? Te peguei. Usei um nome que você conhece, Ford. Mas falei de outra pessoa. Quem é Barney Lancelot Ford? Ex-escravo até os 20 anos de idade, morava nos Estados Unidos, século XIX, 1800 e pouco. Ele foge num trem chamado Lancelot Ford, porque nem sobrenome tinha. Ele pega o nome do trem para colocar nele, porque não tem história, não tem sobrenome. Enquanto com a sua esposa casa, ela que vai alfabetizá-lo. Barney Lancelot Ford torna-se empresário na costa leste dos Estados Unidos, de hotéis e restaurantes. Analfabeto, ex-escravo, fugitivo. Você pode mudar a sua história. Você decide quem você pode ser. Usei história natural. Peguei um exemplo de vida. Use histórias. Você vai conectar pessoas. Qual a sua situação? É igual o dele. Está pobre, analfabeto, alguma coisa que você tem de desvantagem que os outros. Mas você pode mudar. Por quê, pastor? Porque você tem a imagem e semelhança de Deus. Só isso já é o suficiente. Você tem a imagem racional e a semelhança pessoal de Deus. Só isso é suficiente para você poder romper e conquistar. Então, você tem que conectar pessoas. As pessoas não gostam de fofoca, as pessoas não gostam de histórias, exemplos. Você tem que conectar. A emoção, olha só, analfabeto, 22 anos de idade, não tem sobrenome, olha só, estou conectando coisas. Faça conexões entre partes. A pessoa nunca mais vai esquecer. Um dos métodos da Bíblia, um dos métodos de estudo da Bíblia é biográfico. Personagens. Davi tem muita coisa. Davi, você pode pregar Davi como pastor de ovelha. Detalhe, houve uma onda aí de uns pregadores que falaram que Davi foi fruto de adultério. Mentira, o texto não diz nada disso. Salmo 51 fala da natureza herdada de Adão, que você já nasce pecador. Você já nasce com desejo de fazer coisa errada. Você nasce com desejo de pecar, porque é uma natureza herdada. Isso em Paulo chama-se solidariedade da raça. Em Adão todos pecam, em Cristo todos são salvos. Pronto. Ah, mas Davi estava lá cuidando da ovelha e ninguém lembrou dele. Quem já tem mais de 30 vai lembrar o que eu vou dizer. Quando era mais novo, parecia até maldição hereditária. A roupa passava de um irmão para o outro. E os serviços ruins passavam para o outro irmão. Agora você é mais novo, você vai fazer, vai limpar o que eu fiz. Então, quem é mais novo? Opção A, Davi. Opção B, Davi. Opção C, Davi. Opção D, todas as anteriores. Ele vai pegar o pior serviço para fazer. Está a resposta, gente. Você não precisa inventar, não, filho de uma prostituta. Não, não é, no texto não diz. Então, não inventa, pelo amor de Deus. Porque no livro de Acrescentares, no capítulo 6, aleluia, no versículo 66, parece besta, 666. Só volta, gente. O texto te dá tudo que você precisa, lembre-se disso. Tudo. Lembre-se, aplique a história, aplique a vida do personagem. Porque que adianta? Pastor, eu sou teólogo, legal, mas trabalhei o dia todo, estou cansado de vir para cá, o que isso tem a ver comigo hoje? Se você não tornar o texto real para quem escuta, ele não quer ouvir o texto. Então você tem que aplicar as pessoas, aplicar a história, aplicar o acontecimento, a estrutura do texto, o ambiente, para a pessoa aprender a utilizar aquilo, senão não faz sentido. Então um dos problemas que a gente tem hoje em dia é não fazer sentido. Uma pregação
filosófica, teológica, mas sem sentido algum para o membro. Temos 2 escolas, a europeia, 30 minutos, fala no final de 30 minutos. A gente usa mais a escola norte-americana. Fala, aplica, fala, aplica, fala, aplica, fala, aplica. Durante os 30 minutos tem a fala e tem a aplicação da fala. Então, como escutamos muitos pregadores norte-americanos, então temos a escola norte-americana. Falamos, aplicamos, falamos, aplicamos, falamos, aplicando. Então a melhor coisa que você faz, fala o texto, aplica. Muda o tópico, fala do texto, aplica. Muda o tópico, fala do texto, aplica. Pronto, não tem como dar errado. É a escola norte-americana que a gente segue. A europeia não. Perguntas, eu fiz um quadro semiótico. Me pergunte o que é quadro semiótico, por favor. Quadro semiótico. Me pergunte o que é um quadro semiótico. É uma tabela com nome bonito. Você tem uma pegadinha? É só uma tabela, gente. Tem um nome bonito só para isso. Só para dizer que assim, oh, ele fez um quadro semiótico. Mas o que é isso? É uma tabela. Só isso. Então você tem a intenção das perguntas, verificação de conteúdo, fixação de conteúdo. Então você pode perguntar retoricamente. Paulo faz isso no Novo Testamento, a gente chama de diatribe. Ele pergunta, ele responde. Romanos, Malaquias, é construído nesse sentido. Ele pergunta, ele responde. Ele pergunta, ele responde, porque ele acha que tem um interlocutor imaginário. Alguém que vai perguntar aquilo. Então ele trabalha dessa forma. Então, você está trabalhando um termo teológico, pergunte a respeito, responda a respeito, pergunte, responda, vai facilitar as possíveis dúvidas daquele assunto. Então, favorece seus alunos, favorece na pregação seus ouvintes. Você pergunta, você responde. Pergunta, responde, exemplifica, aplica, não tem como dar errado. Então, aumenta a participação, clarifica conceitos, vai começar a clarificar coisas, porque pode ser uma pergunta que ele faria, só que você responde, você pergunta e você mesmo responde, e tira a dúvida dele. Encoraja a participação. Imagina que ela, não quero falar não, pastor, não pergunta nada não. Aí você faz uma pergunta simples, igual que eu perguntei para minha filha, quando ela era pequena: quem abriu o mar? E não lembro, começa com M, ela, Moacir. Eu falei, Moisés, tem nem Moacir na Bíblia, mas ajuda. Ajuda, você pergunta. E aí, quem? Vou dar uma dica. Fala alguma coisa, fala, dá uma dica, para lembrar um ponto de contato, que a pessoa vai lembrar. E você vai afunilar pontos importantes na pergunta. Jesus perguntava e respondia com pergunta. Só em Marcos são 99 perguntas. Jesus perguntam a Jesus, Jesus responde com outra pergunta. Então você tem pergunta geral, pergunta individual, reversa, você joga de volta para alguém a pergunta. Isso é tão interessante. Você faz uma pergunta simples, aí você fala, tá vendo? Não falei que era fácil? Aí quando tem aquela turma soberba, os doutores, aí você faz uma pergunta que você sabe que ninguém vai responder. Aí você diz, tá vendo? Nem todo mundo sabe tudo. Sempre podemos aprender. Depende do seu público. Quando você quer incentivar, uma pergunta fácil. Quando você quer confrontar, uma pergunta difícil. Vai depender do seu público, dos seus ouvintes. E aí você sabe como você vai perguntar. Então a pergunta ela confirma e também descobre. A pergunta faz com que você descubra se sabe ou não sabe, se estudou ou não estudou. A própria pergunta vai te responder isso. E a maneira como a pessoa expõe a resposta. Então, Jesus é um exímio perguntador. Sócrates trabalha isso, mas nós chamamos de maiêutica, ou método socrático, que você pergunta para gerar o nascimento de uma resposta. Se é nascer uma resposta na pessoa, então Sócrates é o antecessor do construtivismo. Ele constrói a partir do conhecimento da própria pessoa. Jesus às vezes respondia a partir do conhecimento da própria pessoa. O que você lê na lei? Não adulterarás, não matarás, disso eu faço desde a minha mocidade. Tá, então o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Quem herda não faz, ganha de presente. Então já começa com a pergunta errada. Mas Jesus usa a lei que ele tinha como parâmetro. Aí Jesus vai tocar no ponto fraco, pegar tudo que tem e dar para os pobres. Então, como ele amava mais as coisas do que pessoas, ele deixa de seguir a Jesus. Deu para perceber? Jesus pergunta e usa um parâmetro. Na verdade, toda revelação tem parâmetro. Quando o anjo aparece a Zacarias e diz: e aí, qual é? Tranquilo? Zaca, você vai ser papai.
Brincadeira, falando nada disso. Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Ele, mas como é que vai ser isso? Eu sou velho, minha mulher é velha. Aí ele, fica mudo, porque você é incrédulo. Zacarias é sacerdote, sim ou não? Então ele tem que conhecer a história do seu povo, sim ou não? Quem foi velho e foi velho vem filhos, por milagre? Abraão, Sara. Então Zacarias tem parâmetro. Maria, o anjo é mais paciente. Poxa, ela não é sacerdotisa, mas sabe, vou deixar. Pergunta, Maria, vai. Tá. Eu tenho que voltar rapidinho para o céu. Maria, o Espírito Santo vai passar e você vai ficar embuchada, você vai ter um filho. Mas eu não estou casada com o Zé, mas não tem problema não, vai ficar embuchada. Depois a gente conta para o Zé que você está embuchado, mas tudo bem. Notícia meio triste para o Zé. Zé, eu estou grávida. Ele, legal, quem é o pai? Não é ele? Pode ver que ele é tão justo que ele não quer matá-la, porque ele poderia, pelo noivado, considerar-se casamento, ele poderia matá-la apedrejada por adultério. Ele deixa em secreto. Aí o anjo aparece, Zé, deixa de ser bobo, Zé, é Deus que fez essa parada. Só recebe, mano. Aí Zé vai e aceita a mensagem divina. Só que até Maria, eu estou brincando, Maria tem parâmetro, sim ou não? Porque existe uma profecia, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Toda revelação tem um parâmetro. Deus nunca faz nada assim, tiro no escuro. Deus vai sempre puxar um parâmetro e acrescentar a esse parâmetro uma coisa nova. É sempre assim. Por isso que Deus revela, mas volta lá atrás e puxa lá de trás o mesmo fio da revelação. Senão a gente ficava doido com Deus. Deus é uma coisa assim, gente, o que é isso? Deus tem que te mostrar algum parâmetro. E toda pergunta incentiva. Isso pode ser de retórica ou não. Isso está no livro, gente. Tem muita coisa que está no livro, tá? Sermão e as partes do corpo. Coração do sermão é o tema e propósito. É o que pulsa aquela mensagem ser falada. O esqueleto é a estrutura conceitual. Início, meio e fim, tópicos, subtópicos. A subdivisão lógica é um esqueleto. Coluna vertebral é o que une toda essa estrutura. Como Salomão diz em Eclesiastes 12, é o frio de prata. É o que une tudo isso aí. Articulações são as transições, proposições, as passagens da decorrência do sermão. O sangue é emoção, é a paixão na exposição da mensagem. Você expõe a mensagem, o povo da glória fica alegre, aceita Jesus. O Espírito Santo trabalha na minha incapacidade, pega o que é ruim, transforma o que é perfeito no ouvido do cara, e aí vai trabalhando. A carne é a ilustração, é a história, é o storytelling, é aquilo que você vai dar no corpo. Uma revista de escola dominical, ela vem pronta, mas o professor vai usar aquilo como um esqueleto, ele vai acrescentar dentro dos tópicos o que ele estudou. Ele não vai só repetir o que está ali, ele tem que trazer uma coisa nova. É o escriba do reino, tira o tesouro, coisas velhas e coisas novas. Você vai ouvir coisas que sempre ouviu e vai ouvir coisas que não ouviu, mas são coisas do reino. Músculos, aplicabilidade, você tem que aplicar, toda a mensagem tem que ser aplicada. Se a pessoa não conseguir aplicar a mensagem, esquece. Então quando se aplica a mensagem, qual o princípio espiritual? O que o personagem evitou? O que ele fez que deu certo? É princípio. A doutrina no Antigo Testamento só posso pregar quando tem a doutrina expressa, quando não tem princípios espirituais por detrás do texto. O Espírito é a inspiração. Deus te inspira. Você escuta uma frase, uma música, de repente, vou escrever sobre isso. Pronto, você vai ser inspirado a escrever a mensagem ou a aula. Está no livro. Então, as partes. Compara o sermão ao próprio corpo. O que falta no sermão, olha para o seu corpo, você vai perceber que pode completar mais alguma coisa. Então, 8 itens básicos de um bom sermão, de uma boa aula. Botei 7, porque é número divino, nem 12, nem 40, 8. Exercícios, e eu já estou acabando. Expressividade. Minha amada esposa preparou um café para mim. Fala informativa. Eu só expus uma informação. Minha amada esposa preparou um café delicioso para mim. A ênfase é amada esposa. Minha amada esposa preparou um café delicioso para mim. A ênfase é o que ela fez, a preparação do café. Minha amada esposa preparou um café delicioso para mim. É só para mim, desculpa. A ênfase, eu, a pessoa que recebo.
Então, você vai enfatizar aonde é necessário. Então, a mesma frase pode ter entonações e ênfases diferentes, conforme você quer falar. Tem mais. Olha esse texto. Um homem rico estava muito mal de saúde, pediu uma caneta e um papel para escrever. Em que escreveu: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Vamos botar vírgula na frase? Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Então, ó, fica para quem herança? Irmã. Alfaiate não recebe nada, pobre nada e nem sobrinho. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Quem recebe a herança agora? Sobrinho. Olha como a vírgula é importante. Isso no texto bíblico, gente. Você atropela tudo, mistura a mensagem. Estou terminando, um pouco de paciência, por favor. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Ou seja, quem recebe agora? O alfaiate. Ele que vai receber a conta que foi paga. Pobre continua, nada. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate. Não, meu sobrinho jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Ou seja, aos pobres agora. Então, deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada agora aos pobres. Ou seja, alfaiate, nada aos pobres. Porque a vírgula vai mudar o sentido do texto. Agora quem recebe é os pobres, tudo. O alfaiate, coitado, continua no calote. Alfaiate, nada. Alfaiate, nada aos pobres. Cuidado com a sua vírgula. Dicção, silabear. Você falar sílaba por sílaba, casa, apartamento, silabear. Ou você falar palavra por palavra. A palavra casa, apartamento, respeitando, é claro, as sílabas daquilo, mas você pode falar uma palavra maior ou menor. A articulação, mexer bem a articulação, falar boca aberta, abrir no final da frase, entonar, pausas e considerações finais. E eu passei 3 minutos, mas eu acho que eu estou perdoado. Se quiserem, eu faço um exercício prático com alguém aqui como cobaia. O conformismo é o carcereiro da liberdade. Perdão, conformismo é o carcereiro da liberdade e inimigo do crescimento. John Kennedy. Então, o conformismo na sua vida vai te aprisionar e você jamais vai crescer. Quando pensar que você está bom, treine. Quando pensar, desculpa, comi um S ali, tá? Não é penar, não, é pensar. Que você é excelente, treine, treine, treine. Simplesmente você tem que treinar. Tá bom? Deus te abençoe. E se alguém quiser... Alguém quer? Venha!